Contra-resistência. Vimos resistência, agora vamos trabalhar contra-resistência. O que é a contra-resistência? A distinção desse termo aí trata da resistência do próprio analista, tá? Aí não tem nada a ver com o paciente, não. Vocês vão ver a diferença da contra-resistência para a contra-transferência. A contra-resistência aí parte do próprio analista. Muitas das vezes, você joga para o teu paciente a resistência dele, tá? Você joga para o teu paciente a resistência dele. Por quê? Porque vai haver uma carga de identificação projetiva que inunda a mente do analista. Que carga projetiva é essa? Que o terapeuta está inundando a sua lente. Baio chama de memória saturação por memória. É o desejo da ânsia de compreensão. Por exemplo, o analista está agora aqui com o paciente. E ele está com o paciente, de repente, ele fica confuso. Ele fica com hipertrofia, né? Ou atrofia dos desejos. Não é? Ele fica com a memória atrapalhada, ele começa a capacidade perceptiva dele começa a ser diferenciada. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? O analista, agora, ele está diante, tanto analista como mulher, homem ou mulher. Ele está diante de uma mulher de uma beleza estupenda, um corpo escultural, certo? E a analista está ali diante de um homem numa beleza estupenda, de um deus grego, como chama, e aquela situação ali está meio desconfortante para o terapeuta, né? Ele está com a hipertrofia dos seus desejos. O desejo está lá em cima, né? E aí a memória começa a atrapalhar, já começa a dar uma confusão, já começa a avaliar os vínculos, né? Ele já começa a imaginar transando com a paciente já começa a imaginar transando ali com o cara lá, e aquilo ali ele não consegue mais dar análise, transferido aí para o inconsciente dele, e agora, na análise, na fala, e por incrível que pareça, transfere, tá, gente? Para o inconsciente do paciente. Você já muda o foco, você já olha para o paciente diferente. Né? Você já olha com outros olhos e ali transfere, até na tua fala, no jeito de você articular, no jeito que você está falando ali, você já transferiu para o paciente. Você ouve uma contra-resistência. Você está resistindo a analisar o analisando. E agora, o analisando, ele recebe essa carga todinha sua. E aí se dá a contra-transferência, a contra-resistência. Está dando para entender aí, né? Estão entendendo, né, gente? Então, acontece isso. Tá? Então, você ali, de qualquer jeito, outro exemplo, você está inseguro, você não consegue dar análise, você fica nervoso, fica nervosa, e aí você consegue aí modificar o contexto, você não consegue mais trabalhar porque não está conseguindo ver a resposta que o paciente está ali parado, olhando para a tua cara, né? E você fica meio, pô, esse cara não vai falar cacete nenhum, e você fica meio agitado, e você fica meio nervoso, e começa a suar as mãos, e aí a hipertrofia lá dos desejos começa a aumentar, começa a ter sudorese, eu quero sair daqui, e levanta, e acabou, e aí transferiu para o paciente a resistência. E aí o serviço dessa resistência em certos pacientes consiste no fato da própria percepção
das verdades intoleráveis, do próprio resultado do analista. É porque o analista pode estar utilizando, né, a sua memória como forma de posse e controle sobre o seu analisando. E o analisando percebe isso. Então, a partir dessa saturação da memória, como o Bion chama, a gente já começa a ver naquele processo ali que a mente do paciente está totalmente fora desse contexto, né? E aí o desejo do terapeuta de ser exclusivamente seu, né? Aquele paciente é meu, quero aquele paciente, ele joga no caso aí e começa a ver algo diferente, né? E aí ele fica nervoso, ele passa a mão na testa, ele começa agora a estar cansado, a perdido, e agora ele quer sair daquele ambiente, e agora fica tentando interesse, e o interesse narcisista, e aí, por diante, uma infinidade de possibilidades acontece nessa resistência. Por exemplo, se chegasse aqui, né, e dissesse, começasse a aula e começasse... Bem, gente, vamos... O seguinte, vamos ver aqui, porque, olha, e eu tirava os óculos, ficava roxo, passava a mão na cabeça. Olha, é o seguinte, aonde eu fiquei mesmo, ia lá e acabou, vocês iriam resistir. Né? Você dizer, porra, que aula chata do cacete, cara. O cara não sabe de porra nenhuma, o cara tá mais nervoso. Eu vou dar essa aula porque eu não aguento mais você. Então, há uma resistência, vocês iriam resistir da mesma forma na análise. Muitas das vezes, a resistência do paciente, a culpa é do analista. Tá? A culpa é do analista. E aí, esse grande risco aí do par analítico, como a gente chama, que é paciente e analista, com maior frequência aí acontece, e parece aí que há um coloio resistencial. Há um coloio, como o próprio Freud chama, o coloio do inconsciente. Ficam acoloiados, né? Paciente e terapeuta, e aí contra-resistencial, e aí começa todo esse processo dessa análise, e aí o paciente toma a vez, né? O analisando ali, ele pode estar também induzindo o seu psicanalista a fazer a interpretação daquilo que ele quer ouvir, tá, gente? Vocês têm que ter essa experiência, que muitas das vezes há resistência e há contra-resistência, porque o paciente ele está te induzindo a você falar o que ele quer ouvir. Por quê? Porque ele já sabe o que você vai falar por antecipação. Você já deu feedback a ele. Né? Então, ali ele já sabe o que você vai falar por antecipação. Então, bem, eu vou hoje, ele vai falar da minha mãe. Por quê? Porque você fala mais do que o analisando. E aí tem que perpetuar o controle sobre a análise e o analista. Tá? Sobre a análise e o analista. Tem que ter esse controle grande para evitar a problemática dessa contra-resistência que parte da sua parte. Então, você tem que fazer o quê? Ter toda a expertise, ser a pessoa controlada, ser a pessoa bem resoluta, para não deixar que haja esse processo aí de contra-transferência e aí você se perca no meio do caminho. Então, controle é tudo, ética é tudo, postura é tudo, para evitar uma problemática maior lá na frente. Ok? Transferência, né? Agora vem a questão, todo mundo já sabe o que é transferência, né, professor? Todo mundo já sabe o que é transferência,